Olá pessoal, iniciando mais uma semana, o Espírito da Verdade, capítulo 62, Indulgência. O capítulo é tão lindo, vou ler bem devagar, que é para a gente ir saboreando as palavras de André Luiz nesse capítulo. Ele diz assim: a luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera da experiência. Circunstâncias diversas e principalmente as da indisciplina podem alterar o clima da paz em redor de nós, e dentre elas se destaca a palavra impensada como forja de incompreensão a instalar entre choques. Então a ideia da alegria, né, como uma proposta de vida contínua, e aqui o alerta de que muitas vezes a palavra impensada ela vai comprometer esse estado de coisas. E nós falamos de forma inadequada, falamos de forma agressiva, falamos o que não devemos, o que não ajuda, o que não constrói. E isso denota ainda uma indisciplina da nossa parte, quando nós já sabemos que a palavra tem uma força, tem um poder muito forte. E ele continua: daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Então a conversa, que é o veículo das nossas relações, né? Nós devemos observar a nós mesmos, observar o que estamos colocando, para que ela seja veículo de entendimento e não de desentendimento, seja veículo de conciliação e não de afastamento. Sejamos indulgentes, essa é então a recomendação da indulgência. E agora vamos ver como é que ele vai caracterizar a indulgência para a gente. Se erramos, roguemos perdão. Se os outros erram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. Dava para a gente parar aqui nessa frase e passar assim o resto da vida pensando nela. A mágoa não tem razão justa. Olha só, porque a mágoa, ela nunca fala do outro. A mágoa sempre fala de nós mesmos. Então, o trabalho relacionado à mágoa é um trabalho individual, pessoal. E na medida em que nós trazemos verdadeiramente, conseguimos verdadeiramente introjetar no nosso pensamento, no nosso viver, no âmago do nosso ser, o conceito e as repercussões e consequências do paradigma da imortalidade, colocamos a nós mesmos e ao nosso próximo dentro desse paradigma, tudo fica relativo, e o peso que nós damos a determinadas ofensas e a nossa própria condição, ele vai se perdendo, vai se esvaziando, digamos assim. E ele vai continuar: é assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Reconhecer as nossas limitações, as nossas sombras, as nossas contradições, desculparmos a nós mesmos e pedirmos desculpa tantas vezes quanto forem necessárias ao nosso próximo. Quem perdoa desconhece o remorso. Esse grande lixo emocional que a gente muitas vezes carrega dentro da gente. Ódio é fogo, invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Erro nosso requer a bondade alheia. Erro de outrem reclama a nossa clemência. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. Olha que frase forte. A humanidade dispensa quem a censure,
mas necessita de quem a estime. Precisamos de menos censura e de mais amorosidade, de menos julgamento e de mais acolhimento, de menos dureza e de mais compreensão e compaixão. E ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso restaurar o trabalho em andamento, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Também outra frase bastante impactante. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo o imperativo de perdoar. Porque na medida que vamos nos conhecendo, que vamos tendo a coragem de olhar com honestidade, sem medo, sem vergonha, nós vamos vendo as imensas limitações, a nossa dureza, a nossa impaciência, a nossa incompreensão, os limites do nosso amor, a condicionalidade do nosso afeto, enfim, as expectativas que não são nem justas com relação aos outros e a nós mesmos. Só quem se conhece e se dá conta das suas imensas limitações vai conseguir expandir esse movimento de perdão ao próximo. Porque antes de perdoar o próximo, precisa perdoar a si mesmo. Aprendamos com o Evangelho, a fonte inexaurível da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos lhe solicitam amparo. Essa frase é belíssima. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos lhe solicitam amparo. Essa frase nos fala do quê? Dessa grande corrente, né? De como todos nós estamos conectados e precisamos nos sentir como elos de uma cadeia de fraternidade. Necessitamos uns dos outros, não podemos viver uns sem os outros. Precisamos amparar e perdoar os outros porque somos profundamente necessitados do amparo e do perdão daqueles que conosco caminham. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que se o espelho, inerte e frio, retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, o pintor consciente e respeitável, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. Essa frase também é nossa mãe. Que coisa mais linda! Porque o que André Luiz termina aqui dizendo para nós é o seguinte: nós podemos escolher ser espelhos inertes e frios que retratam os ângulos ruins e bons, né? Todas sem qualquer critério, ou podemos ser o pintor buscando criar, consciente, respeitável, buscando criar atividade superior que exalta. Então é o foco, exalta na pureza da tela os ângulos construtivos da vida, como a gente pinta aquilo que a gente vê, tanto dentro como fora de nós, como nós retratamos. Aí é uma escolha nossa. Aí nós podemos, cada um está aí, artista da sua própria tela. E essa tela é o mundo onde nós vivemos, porque ela retrata a nossa maneira de enxergar a nós mesmos, ao próximo e a vida. Que tela estás pintando na tua vida, no teu dia a dia? Que cores estás usando? E que imagens retratas e vives e vive você o teu dia a dia? É para a gente pensar, ler de novo capítulo 62, Indulgência. Um abraço.